Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 46 ao 56. Amém? Eu vou ler aqui na versão NVT, acompanha comigo o que está dizendo. Lucas, capítulo 1, verso 46. Diz assim: Maria respondeu: minha alma engrandece ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois poderoso e santo é ele, e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Você pode fechar os seus olhos aí, para nós orarmos juntos? Vamos pedir para que o Senhor possa falar conosco, vamos pedir para que Ele possa encher o nosso coração da presença dEle, que nós possamos sair daqui transformados, renovados por essa graça maravilhosa, amém? Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Existe um único motivo que nos traz até este lugar, que é te buscar, ó Deus, te servir, te encontrar, te adorar aqui neste santo lugar. Nós rendemos o nosso coração diante da tua presença, porque sabemos que não somos dignos de tamanho amor e de tão grande misericórdia. Senhor, nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo quão pecadores nós somos, mas ao mesmo tempo com os nossos corações alegres, porque o Senhor nos convoca e nos atrai até este lugar, para que aqui, ó Deus, na tua casa, nós possamos ser transformados, nós possamos ser renovados, e isso acontece mediante a tua palavra. Portanto, que nessa noite a tua palavra seja clara aos nossos olhos, que os nossos ouvidos, ó Deus, possam ouvir a mais pura e verdadeira revelação do teu caráter, daquilo que tu és, e que acima de tudo, esta palavra seja transformadora, porque é isso que precisamos. Estamos aqui porque precisamos ser transformados pela tua graça. O nosso único desejo é que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos estudar nessa noite um trecho de um texto da palavra do Senhor, que é muito significativo. Na verdade, nós vamos tentar fazer da seguinte forma. Eu estava preparando a mensagem, e eu pensei assim, está muito grande, tem muita coisa para falar, né? Vamos tentar diminuir essa mensagem. Aí eu tentei diminuir e falei assim, não está dando muito certo. Aí eu pensei, não, baseado no que Lucas escreveu, dá para a gente fazer um negócio diferente. Vamos fazer uma trilogia, né? Então, hoje eu vou pregar a primeira parte da trilogia, e aí num futuro, quando eu subir aqui novamente, eu prego a segunda parte, e aí no ano que vem, quando eu voltar aqui, a gente encerra a trilogia. Combinado? Pode ser assim? Ok? Tudo bem? A primeira parte da nossa trilogia, nós vamos colocar aqui o tema da mensagem, para que você possa entender e compreender. A primeira parte dessa mensagem, ela está conectada em algo que Lucas propôs. Quando nós olhamos
para o Evangelho de Lucas, nós vamos observar Lucas fazendo algo muito especial. Ele seleciona 3 canções, e serão essas 3 canções a nossa trilogia. Hoje nós vamos pregar sobre o Magnificat, e aí num futuro nós vamos pregar sobre a segunda canção, que está lá também descrita por Lucas, e depois, quando Deus nos permitir, a gente volta aqui e prega a terceira canção de Lucas, ok? Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, Magnificat, mas eu vou explicar e vou tentar exemplificar da forma mais clara e mais fácil possível, para que você possa compreender o que é que Lucas estava querendo dizer, o que Lucas estava querendo fazer, ok? Basicamente, quando nós pegamos a Bíblia e começamos a estudá-la, nós precisamos aprender e entender um conceito que é fundamental. Qual que é esse conceito? É um conceito que C.S. Lewis nos ensina lá nas Crônicas de Nárnia. Possivelmente você já assistiu às Crônicas de Nárnia, e talvez você vai lembrar dessa cena. Aslan ficou muito tempo sem aparecer para os meninos, para o Pedro, para a Lúcia, e aí de repente tem um momento de muita dificuldade, eles estão prontos para entrar numa guerra, e de repente Aslan aparece. E quando Lúcia vê o leão, o Aslan, ela fica emocionada. Nossa, Aslan, quanto tempo que eu não te via. E ela vira para ele e fala assim, parece que você está maior. Aí Aslan olha para ela e fala assim, não, eu não cresci. Ela fala, sim, eu estou te enxergando maior, você parece que cresceu. Ele fala, não, foi você que cresceu. E ela faz uma cara de dúvida, e aí ele explica, é que todas as vezes que você cresce, você me enxerga de forma maior. Aslan é a figura de Jesus, exposta por C.S. Lewis. Lúcia somos nós. Todas as vezes que nós crescemos no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus, nós enxergamos Jesus maior. E esse é o nosso objetivo aqui, olhar para a Bíblia e tentar aprender, para que cada vez mais nós possamos conhecê-lo, adquirir conhecimento, para que todas as vezes a qual nós olharmos para o leão da tribo de Judá, ele esteja ainda maior que os nossos problemas, maior que as nossas dores, maior que as nossas aflições. Dentro desse contexto, quando nós olhamos para o livro de Lucas, escreve o seu livro de forma muito meticulosa. Nós não vemos o nome dele ser citado no próprio livro dele. Ele é citado lá em Colossenses, lá em Tessalonicenses. Porém, a história da igreja confirma que Lucas é o autor, baseado na forma de escrita e baseado na sequência do livro dele, que é o livro de Atos, direcionado à mesma pessoa que ele direciona o evangelho, que é o evangelho de Lucas. A linguagem que Lucas usa é uma linguagem muito rebuscada. Possivelmente ele escreveu esse livro ali por volta de 60 anos depois de Cristo. Então, de forma muito recente, haviam muitos contemporâneos, e principalmente, Lucas era um escritor, ou um observador não ocular, ou seja, Lucas era diferente de Mateus, Lucas era diferente de João, que andaram e viram Jesus. Lucas escreveu o evangelho baseado naquilo que ele coletou, nas informações que ele pegou com Pedro, com o próprio João, com Maria, mãe de Jesus, e com os diversos outros discípulos. E ele estrutura muito bem o seu evangelho, basicamente focando em 3 cidades, Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Ele era muito inteligente. Existe um autor chamado Warren Yerbsey. Ele escreve algo muito interessante sobre Lucas. Ele diz assim, Lucas escreveu seu livro com mentalidade de um acurado historiador, mas com o coração gigante de um médico amoroso. Lucas foi companheiro de Paulo durante as suas viagens missionárias, e é conhecido, como médico de homens e de almas, Lucano. Além disso, o professor e pastor Hernandes Dias Lopes, ele deixa-nos um detalhe muito importante para essa nossa mensagem, quando ele fala sobre o livro de Lucas. Ele diz que o livro de Lucas pode ser chamado Evangelho dos Pobres, Evangelho da Oração, Evangelho do Louvor e, em especial, o Evangelho das Mulheres. Eu gostaria que você guardasse o Evangelho do Louvor,
para a próxima vez que nós formos fazer a segunda parte dessa trilogia, mas eu queria que você segurasse no seu coração esse Evangelho das Mulheres para hoje, ok? O livro, nós lemos aqui já o finalzinho do capítulo 1, mas Lucas escreve esse livro iniciando com um prefácio. Ele começa ali direcionando a carta dele para Teófilo. Depois de fazer esse pequeno prefácio, ele faz 2 anúncios: o anúncio do nascimento de João Batista e depois o anúncio do nascimento de Jesus, através do anjo Gabriel. Após os 2 anúncios, ele descreve a visita de Maria a Isabel. E por fim, ele escreve o texto que nós lemos, que é uma canção muito especial. Lucas, ele vai usar 3 canções dentro do seu livro, como eu disse para você, e essa primeira canção que nós iremos estudar hoje, ela nos traz um aspecto muito importante. Por que que Lucas resolve escrever essa música? Por que que Lucas resolve colocar as outras duas canções também dentro do texto? Porque música é muito importante para a nossa fé cristã. Foi por isso que nós cantamos aqui no louvor. Basicamente, a música dentro da igreja, ela tem 3 aspectos que são fundamentais e inegociáveis. Primeiro, comunicar verdades teológicas. Toda música que nós cantamos aqui, ela tem que, primariamente, comunicar uma verdade dentro da teologia. Segundo, fixar o conteúdo bíblico dentro dos nossos corações, para que a gente possa amanhecer a segunda-feira a caminho do trabalho, cantando dentro dos nossos corações os versículos que foram recitados aqui na palavra. E terceiro, expressar o nosso louvor e adoração. É por isso que nós cantamos, levantamos as nossas mãos, choramos. Esse primeiro cântico, Magnificar, é chamado de Magnificar por causa da seguinte frase: Magnifica anima mea dominum, que é a primeira frase do texto escrito no latim. O livro foi escrito no grego, mas a Septuaginta, que foi o livro que ficou, a forma como a Bíblia ficou famosa, a grande tradução da Bíblia, ela foi descrita em latim. E o texto que nós lemos, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, em latim, é Magnifica anima mea dominum. E aí, esse termo, magnífica ou magnificar, é utilizado para lembrarmos sempre da canção de Maria, da bela Maria, da linda Maria. Agora eu queria fazer um parênteses aqui, antes de continuarmos a mensagem. Por que que Lucas tem tanto interesse em utilizar música, em utilizar versos poéticos dentro dos seus escritos? A verdade é que nós não fomos formados para apreciar uma boa poesia. Eu e você, no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio, por culpa da educação ou por falta da educação, nós somos ensinados apenas as características da poesia que nos fazem decorar as coisas que precisamos para o vestibular. Lembrar que existem lá os 4 tipos, lírico, o outro e não sei o quê, e você decora, se prepara para o vestibular e nunca mais lê uma poesia na sua vida. Poesia precisa ser parte importante da vida de todo homem. Desconfie de um homem que não gosta de ler poesias ou de escrever poesias. Desconfie. Todo homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus precisa ser um bom poeta. Sabe por quê? Porque Deus é o primeiro de todos os poetas. Foi Deus que com suas mãos desenhou no universo, desenhou nas galáxias, nas estrelas, no mar, a maior de todas as poesias. E simplesmente fez com que o homem traduzisse isso e escrevesse isso. Mas nós somos limitados, nos limitam. Não gosto de poesia não. Olha, o meu caderno de poesia ficava escondido dentro de uma caixa em cima do guarda-roupa. Até hoje eu não sei porquê, mas ficava lá escondido. Porque nós somos reprimidos. Não pode escrever não, vai jogar bola. Não, através da poesia que nós encontramos também na Bíblia, nós entendemos a beleza e a magnitude de Deus, porque Deus é poesia. Porque Deus é um canto lírico que enche os nossos corações. É exatamente por isso que Lucas vai usar a poesia, porque poesia é uma forma elevada de expressão.
é uma forma elevada de expressar os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Experimenta escrever uma poesia essa semana, faz uma tarefa. Eu vou me inspirar e vou escrever uma poesia para alguém. Escreve uma poesia para alguém essa semana. É a melhor forma de expressar os seus sentimentos. Ela faz diminuir a sua intensidade, te desacelera. Sabe esse mundo hoje que quer que você fique no mesmo nível do feed do seu Instagram? Rápido, informações, assiste uma coisa, vê outra, pega outra, e não entende nada. Você recebe 1 milhão, uma chuva de informações, mas não capta nada. É por isso que a Bíblia ela é poética. Porque para você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia correndo. Escolhe um lugar, senta, respira. Olha para o texto e pergunta, o que eu tenho a ver com esse texto? O que Cristo revela para mim dentro desse texto? E segundo, Lucas ele usa a música. O Magnificat é uma bela de uma canção. E a música, ela não pode servir apenas para nos causar convicção intelectual. Você tem que estar convicto da sua intelectualidade, do porquê que você crê, do porquê que você expressa a sua fé, do porquê que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a música também, ela precisa ser sinônimo de fervor e alegria dentro do nosso espírito. Aristóteles, indo para os gregos, ele disse que a música usada dignamente, é um dos meios mais eficazes para a educação e transformação de um povo. Ela tem tanta relação com a formação do caráter, que nós precisamos ensiná-la às crianças. É exatamente por isso que Lucas se preocupa em descrever e detalhar o nascimento virginal de Jesus, através de poesia, através de canção. Você já teve que explicar para um não cristão, como é que Jesus nasceu de uma virgem? Não. Experimenta. Você vê a dificuldade que você vai passar. Quando nós falamos do nascimento virginal de Jesus, nós estamos falando de uma das maiores e principais doutrinas do cristianismo. Se você não crê no nascimento virginal de Jesus, não tem motivo para você estar aqui. A nossa fé é baseada em um homem que desceu do céu e nasceu de uma virgem chamada Maria. Eu vejo Lucas, inteligente do jeito que ele era, médico, versado nas letras daquela época, ele para e pensa, como que eu vou colocar isso? E aí de repente, sentado com Maria, ele fala, Maria, sua história é belíssima. E eu queria muito colocar isso no início do meu livro, aí de repente Maria pega e fala assim, certa vez eu escrevi uma música, logo depois que Gabriel apareceu para mim. Lucas fala, é exatamente isso que eu quero colocar no meu livro. Fecha parênteses, vamos sair da viagem do pastor agora e volta para cá. Né? Isso é o que eu penso que Lucas fez. E aí, ele traz na forma poética, na forma de canção, a criação, queda e redenção. Olha, por que o tema nosso é a trilogia, parte 1, Magnificat? Porque se você pegar toda boa trilogia, todo bom filme, ele parte de um princípio que você não percebe, mas que é bíblico. Todo bom filme começa com um enredo legal. Cria-se um enredo, alguma coisa, cria-se personagens interessantes, que vão te cativar, coloca ali pessoas e tal, cria uma coisa muito bonita, e de repente tem uma quebra de paradigma no meio daquele filme. Um acidente, uma morte, alguma coisa, e aquilo traz sofrimento, aquilo traz dor, aquilo traz desespero, e aí as coisas vão evoluindo no filme, você vai assistindo, e de repente surge um Salvador, que redime toda a história, e aí vem o The End, viveram felizes para sempre. Onde que eu encontro isso? Na Bíblia. A Bíblia é a maior de todas as artes, a criação, feita pelas mãos de um Deus poderoso, de repente se sujeita à queda, perde toda a grandeza, a alegria, mas ela não fica daquela forma, porque um Redentor entra dentro da história, através da figura de uma garotinha chamada Maria. Quando eu olho para Maria, eu vejo beleza, eu vejo amor. Eu quero que todas as minhas filhas se chamem Marias, vai ser Maria uma coisa, Maria é o nome mais bonito que eu acho. E quando nós olhamos para Maria,
ela acaba sendo uma figura um pouquinho polêmica. Sabe por quê? Porque Maria não é a mãe de Deus. Eu tenho que te dizer isso. Porque toda mãe precede o filho. Deus não tem início, consequentemente Deus não tem mãe. Maria é a mãe de Jesus. E é interessante, se nós pensarmos dessa forma, Jesus como Deus não tem mãe, e Jesus como homem não tem pai. Já parou para pensar nisso? Ele nasce de uma mulher, e essa mulher, em toda a sua condição, ela não tem superpoderes, não tem atributos reais, ela não é imaculada. É exatamente por isso que nós não adoramos Maria, é exatamente por isso que nós não nos devocionamos a Maria. Entretanto, esta mulher, que não era parte da Trindade, que não era santa, que não tinha nenhuma outra característica espetacular a nível de divindade, esta mulher era agraciada, porque foi dessa forma que Gabriel aparece para ela, agraciada. Essa Maria tinha uma beleza interior, essa Maria tinha algo especial. Essa menina, adolescente, possivelmente nesse período aqui ela tinha entre 14 e 16 anos, a média 15, quem aqui tem 15 anos? Ninguém. A menina de 15 anos, mas uma menina de 15 anos, que recebeu a maior de todas as missões. Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, ele escreve algo maravilhoso. Ele diz assim: obedecendo, fez-se causa de salvação, tanto para si como para todo o gênero humano. Agora presta atenção, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a virgem Eva ligou pela incredulidade, a virgem Maria desligou pela fé. Assim, a morte veio por Eva, mas a vida por Maria. Olha que coisa maravilhosa. Graças a Deus pela vida dessa mulher. Graças a Deus pela vida. Graças a Deus porque ela aceitou o chamado. Graças a Deus porque ela não duvidou. É por causa da vida dessa mulher que hoje nós estamos aqui. E ela tem muito a nos ensinar nessa canção. E eu quero entrar dentro da canção agora, na palavra em si, te perguntando, o que será que nós podemos aprender com essa Maria? O que esse Magnificat pode nos ensinar através da condição e da vida dessa jovem? A primeira coisa, quando nós olhamos para Maria, nós pensamos, era uma garota, aí de repente o anjo Gabriel apareceu para ela, falou que ela ia ser mãe de Jesus, beleza, ela ficou alegre, contou para José, e todos viveram felizes para sempre? Foi assim não, mas não foi mesmo. Maria estava desposada a José. O que isso significava na época? Maria era noiva de José. E o noivado naquela época era praticamente um casamento. Os dois estavam casados. Só estavam esperando a cerimônia religiosa para deixar tudo certo. E consequentemente ter vida de casal casado, se é que você me entende. Nesse momento aparece um anjo. Você já pensou passar pela experiência de aparecer um anjo lá dentro do seu quarto? Você está lá, colocou um sonzinho lá, um worship, está lá adorando, glória, glória, aleluia. De repente, puf, eu sou Gabriel. Não vai ser bonitinho, vai trazer temor. Aquela menina ficou assustada. E ela não ficou assustada só por ver o anjo. Ela ficou assustada por aquilo que foi dito. Agraciada, você é bendita. Do teu ventre nascerá o Salvador. Olha o tanto de informação na cabeça de uma adolescente. Agora, aí o anjo, beleza? Dê informação, partiu. Aí Maria fica sozinha. E o que acontece agora? Vem a pergunta: como é que eu vou contar isso
para o meu noivo. Já parou para pensar? Que situação mais complicada. A prova disso é que o anjo tem que aparecer para o próprio José para falar: rapazinho, fica de boa aí, que o que está acontecendo lá é obra do Espírito. Aí José, beleza, mas eu vou deixar ela resguardada. Tanto que o texto que nós lemos aqui mostra Maria saindo do local onde ela estava, indo visitar sua prima Isabel. Talvez para passar um tempo ali, para aprender com Isabel, para fugir dos olhares. Você já pensou lá na cidade dela? Eles ainda não casaram, aí de repente ela está passando lá na rua, a vizinha lá do 78, olha, uai, está meio gordinha, Maria. Olha que situação. Agora, o medo, a tensão, toda a circunstância, não influenciaram na atitude do coração dessa garota. Apesar da dificuldade, apesar da dúvida, do medo que ela estava, da situação complicada, ela olha para Jesus e fala: Magnificat ea Domino, a minha alma engrandece ao Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo. Eu não sei o que vai acontecer, eu estou triste, eu estou desesperada, mas eu sei que eu posso te engrandecer, porque o Senhor toma conta de todas as coisas nos mínimos detalhes. Se a sua situação está difícil, se as pessoas têm olhado para você com incerteza, se você não tem alcançado os seus sonhos, seus planos, aprenda com Maria, levanta sua mão e diga: a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele sabe o que faz. Se você está passando por momentos difíceis, por essa situação, é Ele quem está construindo algo muito maior. A minha alma engrandece ao Senhor. Essa foi a atitude de Maria diante do problema, diante da situação complicada. Quando nós vamos para o versículo 47 e 48, nós observamos Maria com uma convicção da sua realidade, uma certeza. No versículo 48 ela diz assim: pois ele observou a sua humilde serva, e de agora em diante todas as nações me chamarão abençoada. Maria entendeu a questão. Muitas vezes nós queremos ser conhecidos por aquilo que nós fazemos, nós queremos os likes por aquilo que nós postamos, nós queremos a fama por aquilo que nós achamos que somos. Deixe-me te dizer uma coisa, e você vai começar a crescer como você nunca cresceu em conhecimento, em sabedoria, em entendimento. Você vai ser reconhecido, não pelo seu dom, pela sua habilidade, por aquilo que você sabe, pela sua inteligência. Você será reconhecido pela obra de Deus na sua vida. Então deixa Deus trabalhar nesse coração, deixa Deus trabalhar na sua mente, joga fora todas as seus preconceitos e deixa Deus fazer na sua vida. Você não será conhecido pelas obras da sua mão. Maria não se tornou conhecida de geração em geração por aquilo que ela fez, mas por aquilo que ela permitiu que Deus pudesse fazer na Bíblia, na vida dela. E quando eu olho para a Bíblia, eu me pergunto: o que é que Deus pode fazer na minha vida? O que será que Deus pode fazer na minha vida? E a resposta é: Deus, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus projetou para você, quando você estava no ventre da sua mãe, não será frustrado jamais. É obra dEle, a obra de Deus ninguém pode impedir. É Ele quem está fazendo na sua vida. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Em terceiro, quando eu olho para o Magnificat, e eu fui fazer um estudo durante a semana, você sabe o que eu encontrei lendo esses 10 versículos? Dentro desses 10 versículos, eu encontrei cerca de 38 a 40 citações que vêm do Antigo Testamento. E aí eu fui pesquisando, anotando citação em tal livro, assim, assado. São cerca de 12 livros do Antigo Testamento que estão dentro dessa obra maravilhosa que é essa canção de Maria. Um desses aspectos interessantes é a própria oração de Ana, quando Ana recebe o milagre para se tornar mãe. E eu fiquei pensando, 15 anos ela tinha. Ela conseguiu escrever um poema, uma canção,
demonstrando não que ela era uma menina, mas que ela conhecia de verdade a palavra do Senhor. Ela conhecia a teologia. Deixa eu te dizer uma coisa, seu conhecimento teológico não é só para você postar frase bonita de autor antigo, não. Você tem que ter conhecimento teológico para falar com Deus. Aí agora aqui eu vou um pouquinho mais fundo. Me perdoe, mas eu preciso te dizer uma coisa. Você tem que começar a corrigir algumas coisas na sua oração. E eu estou falando isso porque eu comecei a corrigir na minha há um tempo atrás. Em primeiro lugar, eu já falei isso para alguns discípulos. Oração é um momento sublime. Eu não posso orar de qualquer jeito. Eu falei, então eu tenho que instituir um horário fixo. Pode o mundo cair e acabar que esse é meu horário com Deus. Eu falei, mas estou chegando atrás, em cima do horário no serviço. Então levanta mais cedo. Esse horário é inegociável. Beleza, instituir. Eu falei, beleza, está tudo certo. Aí eu fui pensar numa coisa. Eu falei assim, eu não posso orar de qualquer jeito. Sabe, a gente, quando você está em casa, aí você, a bermudinha ali do futebol e tal. Opa, eu não posso orar. Estou falando aquilo que é uma experiência minha. Eu não posso orar de qualquer jeito diante de Deus. Deixa eu colocar uma camisa. E nunca mais eu orei sem camisa. Não estou dizendo para você sacralizar a sua oração. Você pode orar no banheiro, no seu carro, onde quer que você esteja, que Deus vai te ouvir. Mas quando você institui um compromisso com Deus, esse compromisso é diante do rei. Quando você vai para a reunião com o prefeito, você chega lá falando, e aí, velho, de boa? Então corrige seu português nas suas orações. Começa a orar certo, conjugar o verbo correto quando você estiver orando. Porque Deus é Deus. E Ele vai usar isso para te preparar. E aí eu chego na teologia. Não adianta querer orar sem conhecer teologia. Fica orando, Deus, faz na minha vida como fizeste com Davi, derruba as muralhas de Jericó. Por que será que Deus não responde? Você precisa conhecer a teologia para saber o que Deus quer da sua vida. Se a Bíblia me diz que a oração do justo não fica sem resposta, tem alguma coisa errada se você não anda sendo respondido. Então nós precisamos ajustar, nós precisamos consertar. Eu preciso conhecer a palavra. Maria conhecia o Antigo Testamento completo para escrever esse texto aqui com 15 anos. E você aí não vai conseguir terminar de ler a Bíblia nesse ano? Apruma, levanta essa cabeça, conheça, prossiga no conhecimento de Deus. Quando você conhece a Bíblia, suas orações se tornam convictas, suas orações te transformam. Oração é a coisa mais importante na vida do cristão. Lutero orava 2 horas por dia. Eu quero chegar lá nesse nível. Vai demorar, porque 1 hora eu acho muito difícil. Lutero orava 2. Mas aí um dia perguntaram para Lutero assim, Lutero, e quando você tem muita coisa para fazer, muitos compromissos, reuniões, como é que você faz para orar 2 horas? Não, aí nesses dias eu oro 4, eu dobro. Porque eu sei que são dias onde eu tenho que tomar decisões importantes. Então eu levanto mais cedo e eu oro 4 horas. A vida de Lutero é fenomenal quando a gente observa o porquê e como Lutero orava. Lutero sabia orar. Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Certa vez Lutero estava dormindo. E Lutero, você sabe a história de Lutero, né? Lutero não só pregou as 95 teses lá na porta da igreja, ficou de boa não. Lutero foi considerado herege pela igreja católica, e todo herege deveria ser morto. A pessoa que matasse um herege era condecorada pelo Papa. Ou seja, Lutero estava sendo perseguido, por isso ele fica escondido dentro de um castelo do amigo dele. Certa noite, ele estava dormindo, e ele escuta um barulho. E aí ele puxa a coberta, levanta, olha, quem é que está aí? Aí ele ouve uma voz, é o diabo. Aí ele pega, achei que era alguém mais importante. Vira para o outro lado e continua dormindo. Isso é sinal de alguém que sabe o que está orando. Sabe que o diabo não pode contra as nossas orações.
Se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a teologia, suas orações farão sentido, suas orações serão eficazes, e você irá alcançar aquilo que você está planejando para esse ano. O ano não acabou, nós estamos só começando o segundo semestre, e que tal, quem sabe, não é esse o segundo semestre em que Deus escolheu para mudar a sua vida, através de uma vida devocional, através de oração, através de consagração. Coloque isso no seu coração, assim como Maria tinha. Para nós partirmos para o encerramento da nossa palavra, no versículo 49 e 50, nós observamos Maria não olhando apenas para o momento que ela estava passando. Ela diz: Tu és poderoso e santo, fez grandes coisas por mim, demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Se Maria tivesse preocupada com o que as pessoas iriam falar dela, se Maria tivesse preocupada com o jeito que as pessoas iriam observar aquela situação pontual, ela nunca tinha escrito uma canção dessa. Mas ela não estava preocupada com o agora, ela estava preocupada com o futuro, ela estava olhando para frente, ela estava olhando para aquilo que Deus é capaz de fazer. Não olhe para a sua dor de agora, a sua dor de agora vai te fazer parar, vai te fazer ficar estagnado. Comece a olhar para aquilo que Deus tem a fazer adiante na sua vida. E Deus sempre tem coisas muito maiores adiante de nós, do que qualquer uma daquelas que nós deixamos para trás, já diria C.S. Lewis. Eu acho interessante a forma como Maria olha para toda circunstância ao seu redor. Nós precisamos aprender a olhar para toda circunstância. Quando Maria fala, sua obra de geração em geração, é sinal de que ela conhecia qual foi a promessa que Deus havia feito para Abraão, como que essa promessa passou até Isaac, chegando em Jacó, o que tinha acontecido com os reis de Israel. Ela conhecia a história. Nós precisamos conhecer a história, nós precisamos conhecer as nossas histórias. Eu gosto muito de sentar com meu avô para conversar, para ouvir as histórias dele. Meu tio, que é o irmão mais velho do meu pai, eu sento, vou lá na cidade dele, sento, são as mesmas histórias toda vez, as mesmas histórias, até a risada é no mesmo momento, na mesma hora. Tem a história, acho que dá tempo, tem a história eles tinham um time de futebol, aí ele tem que contar isso aí, ele chama meu pai. Vem cá, você lembra dessa? Aí meu pai senta. Aí eu já sei qual que é. É a história do time de futebol. Tinha um jogo eles iam sair lá da roça para ir jogar em tal lugar. E aí meu pai era invocado a ser o camisa 10, bonitinho e tal. Foi lá no banheiro para passar um creme, né? Pegar um gel e passar no cabelo. E ele pega lá, passa rapidão, ele estava sem ele passa. E eles vão jogar bola. E quando começa o jogo, ele fala assim, e começou um toró. Estou te falando, eu já ouvi já umas 12 vezes, e começou um toró. E quando começou a chover, a cabeça do seu pai começou a espumar. Ao invés dele passar o creme, ele tinha passado shampoo no cabelo. E começou a espumar, e ele teve que ser substituído. E eu dou uma risada como se fosse a primeira vez que eu estivesse ouvindo. Sabe por quê? Porque de vez em quando, nós somos chamados para transformar as coisas naturais e ordinárias em liturgia. Coisas simples, momentos pequenos, que Maria para e pensa, isso aqui precisa ser em devoção a Deus. Parece coisas simples, como conversar com alguém que está precisando de conversar, como mandar uma mensagem. Para de copiar a mensagem, escreve o que está no seu coração, chega lá encaminhada para a pessoa, lembra de alguém, transforma o dia comum dela numa liturgia do ordinário, falando para ela, eu estou aqui para orar por você, estou aqui para te servir. Faz essa tarefa, procura alguém, tem muita gente precisando. Às vezes a pessoa ela só quer alguém para ouvir. Nós precisamos começar a transformar o nosso ordinário em liturgia. Sabe por quê? Porque a nossa adoração não pode ficar apenas dentro da igreja.
O nosso serviço tem que ser uma liturgia em devoção a Deus. O nosso sair de casa, você precisa ter uma liturgia. Sabe qual que é a melhor forma de fugir do pecado? Estabelecer liturgias. O inimigo, ele sempre tem um momento de te pegar na fraqueza. E você sabe qual é. Você sabe o tipo de mensagem que você recebe. Você sabe o tipo de coisa que você vê na rede social ou na internet. E é quando aquilo ali aparece aos teus olhos que ele usa. Estabeleça uma liturgia dentro do seu carro, para colocar seus pensamentos diante da presença de Deus. Eu tenho uma oração minha, que é a minha oração de todos os dias quando eu levanto. Eu tenho um compromisso. A primeira coisa que eu faço no dia, e a última coisa que eu faço no dia, tem que ser falar com Deus, porque Ele é dono de tudo. Então eu tenho uma oração, ela é decorada, ela é 2 frases, mas eu que compus, ela é a minha oração. O diabo não invade meus pensamentos quando eu levanto. E quando eu deito, eu tenho, para mim é extremamente importante, a minha última oração do dia, ela tem que ser de joelhos, para dizer: Senhor, tudo que eu passei, está diante da tua presença. É a minha liturgia. Eu quero te chamar a estabelecer uma liturgia para a sua vida, porque você precisa sair do pecado, porque você não pode mais viver desse jeito, isso está acabando com você, esses pensamentos, essa vida de vou, não vou, de altos e baixos. Deus te chamou para estar na montanha, Deus te chamou para voar. Para de viver altos e baixos, foge do pecado, pisa na cabeça da serpente. Deus te chamou para isso, assim como Maria. Por último, Maria, ela usa os verbos no passado para terminar. Derrubou os príncipes dos seus tronos, encheu de coisas boas, ajudou o seu servo. Ela mostra uma mudança político-social que Jesus vem para fazer, viria para fazer. Só que ela fala aquilo que vai acontecer, mas ela fala no passado. Sabe o que ela está fazendo? Ela está usando exatamente a linguagem profética. Era a mesma linguagem que os profetas utilizavam, para demonstrar certeza daquilo que eles estavam falando que aconteceria. Ela tem a certeza absoluta daquilo que ela acreditava, daquilo que ela confiava. Que as nossas orações sejam como o Magnificat de Maria. No final, tem um detalhe que passa às vezes desapercebido. Ela lembra de Abraão, mas o versículo 56, que já não é a oração mais, fala assim: e Maria ficou na casa de Isabel 3 meses. Sabe por que isso é importante? Mesmo não sendo parte da canção, Isabel era uma mulher já formada, que também estava vivendo um milagre. Uma mulher que tinha conhecimento. O que aquela garotinha inexperiente, pressionada pela circunstância faz? Ela resolve ser discipulada. Ela fala assim: eu vou ficar aqui na casa de Isabel 3 meses, que eu preciso aprender o que é uma gravidez. Eu preciso aprender mais. Ela era a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, e ela fica ali. Você não pode andar sozinho. Deus não te fez para andar sozinho. Se você precisa vencer o pecado, nós vamos vencer juntos, caminhando como igreja, como Ministério Atitude. Se você tem tido dificuldade na teologia, na oração, nós vamos crescer em conhecimento e intelectualidade juntos, como um ministério de jovens que acredita. Se você tem dificuldade para entoar seus louvores, é aqui nesse lugar que nós vamos levantar as nossas mãos e engrandecer ao Senhor juntos, sendo discipulados, sendo tratados, como aquela garotinha ficou sendo ali na casa de Isabel. Que as nossas orações sejam todas cheias de beleza, não uma beleza estética apenas, mas uma beleza cheia de amor. Eu esqueci de mostrar esse aqui, eu mostro depois, mas esse daqui é o Confissões de Santo Agostinho. Eu já devo ter falado para vocês que esse livro você tem que ler na sua vida um dia. E ele é um livro que foge à regra de todos os livros escritos na época. Agostinho, ele escreve um livro para fazer uma autobiografia. E todo mundo que escreve uma autobiografia coloca suas qualidades, né? E eu fui isso, eu fui aquilo. Agostinho não. Ele pega um livro e começa a escrever todos os seus pecados, toda a sua vida errada. E é interessante que durante o livro,
ele descreve as atitudes erradas e ele irrompe essas atitudes com algumas orações, algumas belíssimas orações. E uma delas, talvez a mais bela de todas as orações pós período intertestamentário. Santo Agostinho diz assim: tarde vos amei, tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar, desmerecido, sem beleza, perante a beleza de todos e de tudo quanto criaste, estavas comigo, mas eu não estava contigo, desmerecido, desmerecendo, me afastei, e as coisas que me afastavam, eram coisas que nada seriam, se não fossem criadas por ti. Mas então, tu clamaste, me chamaste, e a tua voz rompeu a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, e aquela luz então, acabou com a minha cegueira e minha escuridão, exalaste teu doce perfume, suspirei, respirei, e desejei senti-lo mais, provei do teu sabor, e para sempre tive fome e sede de ti, foi aí que me tocaste o coração, e eu, ardentemente, para sempre desejei a tua paz. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Vamos orar? Fique de pé. Você pode aproximar de uma pessoa aí, para nós orarmos juntos? Eu ainda tenho 1 minuto ali, posso usar ele? Posso? Posso? Olha aqui para mim antes de orar com seu irmão. Vou te contar uma história. De uma garotinha que chamava Catherine, morava no interior da Inglaterra. A família dela, muito pobre, muda para a cidade grande para que ela pudesse estudar. E ela vai fazer parte de uma escola de alto nível. Só que ela faz parte da escola só meio período. A família de Catherine não tinha condição de bancar o período integral. E por isso ela se sentia muito excluída. As meninas não gostavam dela, faziam os grupinhos. Isso passou 1 mês, 2 meses, e ela muito triste, muito pobrezinha, sem conseguir fazer as amizades. 3 meses, ela sempre tentava de alguma forma se relacionar, mas nunca dava certo. E um dia as meninas fazem uma piada com ela, e ela sai correndo da sala, encontra uma escadaria, senta lá debaixo daquela escada e começa a chorar copiosamente, muito triste. Se você encontrasse Catherine chorando naquelas escadas, o que você diria para ela, para que ela parasse de chorar? Talvez você soubesse o que aconteceria 20 anos depois. Como você poderia chegar nela para que ela não chorasse mais? Talvez uma forma seria chamá-la pelo apelido meigo que a mãe e o pai dela chamavam. A mãe dela chamava ela de Kate. Talvez você chegava ali na escada, oi Kate, tudo bem? E ela já olha assim, uai, será que me conhece? Está me chamando pelo meu nome carinhoso? Você está chorando aí? Fica triste não. Eu posso te dizer uma coisa? Aí ela enxuga as lágrimas, para de soluçar. Você olha para ela e fala assim, Kate, você ainda vai ser uma mulher que todo mundo vai querer ser sua amiga. Todas as meninas, muita gente vai querer sua amizade. Você vai ter muitas amigas, você vai poder escolher. O mundo inteiro vai querer te conhecer. Aí ela já fica, já enxuga as lágrimas, para de soluçar.
Olha, você vai encontrar um príncipe encantado, ele vai te chamar de um tanto. Olha, vocês vão viajar numa viagem muito bonita, lá no Quênia, ele vai levar um anel belíssimo de família para você, e vai te pedir em casamento lá. Aí ela já fica alegre, o olhinho dela começa a brilhar, você percebe que está dando certo, né? Você fala assim, não, e não é só isso não, você vai casar com um vestido, mas tão belo, tão lindo, o estilista da coroa britânica que vai fazer para você, ele só será visto no dia do seu casamento. Vão pegar nas joias da coroa real, uma bela de uma tiara de diamantes para colocar na sua cabeça. Nesse momento ela já estava de pé, né? Alegre, que coisa maravilhosa, que notícia. Seu casamento, Kate, vai ser visto pelo mundo inteiro, milhões e milhões, 1 em cada 3 habitantes do mundo vão assistir sua cerimônia de casamento. Nesse momento ela já estava maravilhada, maravilhada. Aí você fala assim, uai, essa história, você está falando da princesa Kate Middleton, que casou com o príncipe Williams? Exatamente. Sabe o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque quem te encontrou debaixo da escada chorando, tem para você um anel para colocar no seu dedo, uma coroa para colocar na tua cabeça, a melhor de todas as vestimentas. Todos verão a grandeza da obra dele na tua vida. Ele te chama porque ele é o teu noivo, ele enxugará do seu rosto todas as lágrimas, e como Maria, ele te fará adorar, celebrar, engrandecer o nome daquele que é digno, que é santo, eterno e poderoso. Se você crê nisso, ore com teu irmão agora, ore por ele, fala, você viverá as maravilhas de Deus nessa terra. Teu noivo te espera para enxugar as tuas lágrimas, para transformar a tua história. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso, na grandeza do teu nome, nas tuas misericórdias que se renovam. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, com misericórdia e justiça, ele tem demonstrado amor. Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos com o nosso coração, que a nossa vida seja expressão da tua graça, todos os dias, dia após dia, a cada segundo, Senhor, que o nosso coração esteja disposto, diante do teu altar, diante da tua presença. Nos encontra, Deus, como encontraste Maria, tua serva, nos faça adorar, coloque uma canção em nossos lábios, como o Senhor colocou no coração de Maria. Livra-nos das nossas dores, dos nossos temores, do nosso pecado. Chama-nos, ó Deus, convida-nos, ó Deus, novamente, para sentarmos na tua mesa. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que tem feito, te louvamos, Senhor. Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos vós, nação santa, com toda a igreja espalhada pela face da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus.